Certinho aí, Vinícius. Tudo certo. Só para o pessoal entender, tá? Esse aqui eu. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Quem manda ter uma cabeça grande, né? Aqui. Deixa eu enquadrar a minha aqui também. Boa. Primeiro, só para o pessoal entender, esse E aqui é tá o bom aí? bate-papo. Oi? O volume tá bom aí? Tá ótimo. Tá dando para entender. Esse aqui é o bate-papo TDF de número 33, né? Onde todo domingo, às 19 ou 20 horas, dependendo do dia, eu convido alguém do futebol para vir aqui trocar umas ideias, conversar a respeito de futebol, para poder ajudar os pais, as pessoas que estão acompanhando a trilha de futebol. Hoje estou aqui para bater um papo com o Fernando, cara que faz um trabalho sensacional junto com o Thiago, que também está junto aqui conosco, né? E toda a equipe ali da FT10, né? E acredito que hoje o bate-papo vai ser muito direcionado até para os pais que estão na dúvida quanto às escolinhas, como encaminhar, direcionar os filhos para poder treinar. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da tua história, Fernando. Fica à vontade. E seja muito bem-vindo, né? Beleza, Vini. Primeiro, te agradeço aí o convite, cara. Fiquei muito feliz, né? A gente sempre admira muito o teu trabalho aí, desde o comecinho lá, com aquelas nossas reuniões, né? Foi bem bacana todo o nosso começo ali, a sua palestra lá com os pais, né? Então, a gente ali da FT10 Esportes está trabalhando desde 2013, né? Eu sou formado ali na Universidade Federal do Paraná, junto com o meu sócio, o professor Thiago, né? Então, a gente montou a escola em 2013, um espaço que tinha campo suíço, futsal, né? E com o tempo, a gente foi mudando, né? Foi conquistando outros locais. E assim, a gente agradece demais todos os professores que passaram com a gente, né? E deixaram um pouquinho de cada um ali. Fez com que a escola fosse crescendo, né? E hoje está nesse patamar aí, né? E sempre querendo mais, né? A gente hoje trabalha com futsal, com campo, com society, né? Então trabalhamos ali, o viés nossa escola é uma escola de participação, certo? Então, quem quiser participar, participa, não tem avaliação para entrar. Porém, temos dentro da escola vários projetos, né? Como, por exemplo, temos o Curitiba Futsal, que tem os meninos, para entrar, tem que fazer uma avaliação. Temos o Foot Kids, que é lá no comecinho, temos as categorias sub-17, temos o treino feminino, temos a escola de goleiro. Então, a escola em si, desde 2013, né? O nosso sonho lá, meu e do Thiago, atingiu assim uma situação que a gente sempre quis, né? Sempre quer mais, né? Mas não imaginava que ia chegar nesse nível e a gente trabalha muito agora para sempre buscar outros desafios, né? Que legal. E foi bacana até que o ano passado a gente acabou se conhecendo por intermédio do Gui, né, do Guilherme, ele que é coordenador das escolas Coxa. Já somos amigos de tantos anos. E quando eu fui conversar com o Gui, eu falei: Gui, preciso que você me indique uma escola que você acredita pelo trabalho que é feito, pela organização que eles têm, para poder montar uma palestra, para poder levar todo esse conhecimento para os pais. E ele, de pronto de mão, já passou o contato de vocês. Fizemos aquela palestra na FAP, né? Sim. E, rapaz, tinha gente pra caramba lá. E foi bem bacana, né? Foi bacana essa troca de experiência, né? E aí, até por isso, o convite, porque eu sei que o trabalho de vocês é muito sério, sei que vocês estão ali tão preocupados em realmente desenvolver e auxiliar o atleta a buscar seus objetivos. Então, eu preciso te agradecer por estar aqui batendo esse papo e tenho certeza que vai ser bom pra caramba. Não, obrigadão, Vinícius. E a gente, né, já tava certo no gatilho, outra palestra, né? Lembra? Na semana ali que foi fechada as universidades, ia ser na Unibrasil, né? Outro polo lá que a gente tem uma parceria, mas se Deus quiser, logo sai aquela palestra lá também, que a gente continua ligado no teu trabalho, sempre que, assim, a gente valoriza muito que você foi num nicho que ajuda demais as escolas, né? Porque é isso que a gente gente precisa de informação, né? Para que os pais entendam como funciona o processo e também nos cobrem da maneira certa, né? Para a gente sempre estar buscando evoluir. For para vocês, podemos fazer uma palestra dessa online, antes de fazer a presencial, não tem problema nenhum. Já me disponibilizo para poder ajudar vocês, tá? Já fica o combinado. Então vamos lá, meu querido. Sim. Quero saber a tua opinião.
Qual que é a importância da escola de futebol para uma criança que quer iniciar na carreira como jogador de futebol? Então, Vinícius, eu vejo essa importância num contexto assim, e eu faço uma reflexão, né? Cada um pode fazer em casa, aí, adulto, né? Ver quantos amigos, né, que a gente trouxe do futebol, né? Que ainda estão no nosso ciclo de amizades, né? Então, eu vejo o mais importante é isso, né? Todas as relações, as pessoas que a gente conhece, né? E dentro de uma escola de futebol, a gente consegue colocar um contexto de competitividade, né? De respeito às diferenças. Então, isso aí vai ajudar muito na vida do atleta, né, na vida futura, adulta, né? E também, assim, sem contar a importância, né, da saúde, da preparação física, né? Então, a escola de futebol, ela preenche uma lacuna muito grande, né, na vida dos atletas, né? Então, hoje eu vejo que muitos alunos ali vivem a escola de uma maneira tão intensa, isso é muito legal, sabe? Eles estarem querendo evoluir sempre, eles virem, assim, uma evolução não só a melhorar no futebol, né? Mas desde a questão do relacionamento, a questão, eles respeitam muito as nossas orientações ali quanto à questão de notas na escola, questão de alimentação saudável, né? Então, eu vejo que a escola tem uma importância muito grande na formação, né, do cidadão em si. Ah, legal. E qual que seria um diferencial hoje de uma escola? O que ela precisa fazer para se destacar das demais? Então, eu falo assim, né? Primeiro, tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, né, Vini? A gente entende que a gente vai falar do nosso ponto de vista como empresa, FT10 Esportes, né? Entende que não temos uma verdade absoluta, por isso a gente sempre está querendo aprender e evoluir mais, né? Então, já para você ser um diferencial, acho que a primeira coisa é você querer estar entre os melhores, né? Não querer ser o melhor, porque a partir do momento que você falar eu sou o melhor, você para de evoluir, né? Então, a gente sempre passa isso ali para os professores, nossa comissão técnica, né? Então, aí os diferenciais, né? A gente já trabalha com bastante professor em campo, né? Um trabalho organizado, informação com clareza. E assim, o principal é nunca prometer nada que você não possa cumprir, né? Aquelas falsas promessas, né, de querer ali angariar alunos, de querer, às vezes, pegar um aluno de um outro projeto e falar, não, aqui você vai, né, você vai para a categoria de base, aqui você vai evoluir de tal forma que no outro não vai, entendeu? Então, eu acho assim, nesse nosso meio, em todos, né? O importante é ter essa transparência, honestidade, né? E seguir, né? E sempre querendo melhorar, né? Ah, legal. E vocês acabam fazendo investimentos, na equipe técnica, com cursos e tudo mais para os treinadores, as pessoas que trabalham com vocês? Sim, a gente até nesse tempo de pandemia, né? A gente conseguiu desenvolver um projeto bem bacana. A gente tem muita amizade dentro do Curitiba, né? E tem a profissão técnica que está atual, né? Até do próprio profissional. A gente conseguiu juntar ali um grupo bacana com os profissionais da categoria de base e fazer um curso, né? Então, nesse curso ali, todos os professores participaram, né? Sem custo, né? Indicaram amigos a participar também. Foi muito bom, foi muito rico, né? E, assim, os professores estão sempre incentivados ali a uma leitura complementar. A gente acha que a gente também não tem que só focar, Vinícius, uma coisa que eu penso é só no futebol. Eu não preciso fazer essa leitura apenas do futebol. Eu preciso fazer uma leitura para aprender a me relacionar com pessoas, né? Aprender a ser organizado na vida pessoal. Isso daí vai otimizar o teu trabalho, vai melhorar em todos os aspectos, né? Então, a gente valoriza demais essa questão aí de todo mundo estar buscando conhecimento. Então, eu tenho professor ali conosco que já tem curso da CBF, tem vários que têm pós-graduação, né? Então, isso aí é uma coisa que está implícita ali no nosso trabalho, né? Isso eu acho muito legal. E essa troca, né? Porque o cara vai lá, faz um curso com tal profissional, vai lá, conversa com a gente. Até, inclusive, nesse último curso que a gente promoveu, o professor preparador físico do clube profissional paulista, lá, não sei se você conhece, Os meus ele, melhores amigos. então, ele passou uma situação para a gente muito legal, assim, num pré-treino, né? Assim, como que a gente está utilizando essa ferramenta. Os meninos chegam no treino, né, principalmente ali na nossa unidade de campo, né, que é maior, a César, e antes de ir para o treino com os professores da categoria, eles passam por um outro professor única e exclusivamente responsável por esse pré-treino, né?
professor faz o trabalho de core training, faz o trabalho de alongamento, prevenção de lesões. Os meninos já chegam preparados para a sessão de treino, entendeu? Já chegam mais concentrados. Isso foi uma situação que o Paulista passou para a gente ali, que a gente pegou para a gente, agradecendo demais ele, pisando ali. Então, sempre a gente aprende, com cada pessoa que a gente se conecta, alguma coisa boa a gente vai pegar. Então, acho que esse é o caminho. Paulista entende de tudo mais um pouco. Já vi muita ativação nessa de treino dele, desde sub-15, depois sub-17, sub-20. Esse é um fenômeno. Me diz o seguinte... parte coordenativa, né? Muito bacana aquele trabalho. Não, ele é fenômeno, cara. Me diz o seguinte, tua visão, o que é mais importante, vencer as competições ou encaminhar os atletas para uma categoria de base? Essa questão eu entendo que ela pode ter assim, uma resposta bem ampla, porque assim, bom, a gente joga para ganhar, com certeza, né? Jogamos para ganhar, né? É importante, né? A gente sempre colocar nos atletas, vocês estão entrando para competir, e quando a gente compete, a gente vai em busca da vitória, porém, não a qualquer custo, né? Então, sempre respeitando o adversário, a arbitragem, né? Os próprios colegas, né? Mas as coisas vão acontecer coisas erradas. O companheiro vai xingar o outro e é nesse momento que o professor tem que intervir, explicar. Eles vão aprender com os próprios erros, né? Com aqueles fracassos momentâneos, né? Então, é bem importante, assim, o que a gente oferece é apresentar algo organizado, né? Estar na competição ali, preparar os meninos desde o aquecimento, uma conversa, um feedback pós, entendeu? Então, e a outra parte da pergunta, né, que é a questão de colocar os atletas na categoria de base, também é bem bacana, porque, assim, é algo que promove demais o projeto, né? Então, assim, até se a gente comparar até em postagens do Instagram, né, quando a gente coloca lá que conseguimos uma aprovação, algo é replicado automaticamente, né? Então, todo mundo compartilha, todo mundo elogia o menino, dá força, né? E o que a gente deixa bem claro para eles é que é uma etapa, né? Uma etapa que vai ficar ainda mais difícil. Você foi para um grau de maior dificuldade, não maior facilidade, entendeu? Então, e acaba promovendo a escola, né? Isso é legal, chama outros e vira aquele ciclo, né? Tem que dar força para esses atletas que estão sendo encaminhados, né? Sim. Isso aí. Boa. E a questão da avaliação em si, né? Vocês aconselham em um determinado momento para esse atleta fazer uma avaliação? O pai leva o filho para fazer a avaliação quando ele acha que ele deve? Qual que é o caminho? Então, eu entendo assim que a avaliação é algo que a gente precisa, quando o menino chega lá na nossa sala, ou chega numa conversa entre o professor, quer fazer uma avaliação, a gente tem que primeiro questionar ele. Você tem se preparado para tal? Né? Então, professor, não, tenho treinado, mas treinado. E o que mais? Você tem treinado mais que o companheiro? Né? Você já tem uma avaliação interna, né? O que você tem feito além dessa hora que você treina aqui, né? Você se prepara com o teu sono, você se prepara com a tua alimentação, né? Você acha que está realmente concentrado nesse teu objetivo, entendeu? Então, primeiro são essas perguntas, né? No caso, se o menino fala, não, eu quero fazer, beleza. Então, faz, porque é só fazendo realmente a avaliação que ele vai ter a verdade dele, né? Que ele vai entender como que funciona, que ele vai ver todo o contexto que está inserido, desde o que acontece, quando ele chega, entrega o documento, né? Qual que é a roupa que eu tenho que ir, cada clube tem, né, suas regras certinho, entendeu? E com o tempo que ele vai fazendo a avaliação, ele vai ser um cliente, né? Então isso daí vai ajudar nas próximas, né? Então eu acho importante. Legal. E nesse processo como um todo, né? Qual que é a importância dos pais na caminhada do atleta para ele se tornar um jogador de futebol, no caso, né? Uhum. Eu vejo assim que os pais, a influência que eles devem ter, né? Assim, pela nossa experiência ali que a gente vem trabalhando, se isso mudar um dia, né? A gente vai falar outra coisa, mas de momento eu entendo que é aquela influência positiva, né? De você passar para o atleta que a responsabilidade pelo revés dele é dele, não é da bola que está murcha, que devia estar cheia, não é do campo que está com buraco,
não é do treinador que não olhou para ele naquele momento, não é do juiz, né, naquele jogo. A responsabilidade é do atleta, né? Colocar que ele vai melhorar com o esforço dele, não perante as coisas que os outros, que terceiros vão fazer, né? Criar esse senso de autorresponsabilidade na criança, né? Incentivar ele. Assim, eu vejo que até naquela palestra que você fez, você passou um slide bem bacana, tipo de pai, né? Aquele que não tá nem aí, aquele que tá demais e aquele que é médio, né? E também aquele que é o verdadeiro incentivador. Eu acho que o pai tem que ser esse incentivador, né? Incentivar o filho, a filha, né? A alcançar o objetivo, mas através do esforço, né? O que eu vejo muito, assim, que eu falo para os pais gente, elogiem a maneira que a criança está conquistando o objetivo, está chegando lá, ele tem se esforçado no treino. Vamos lá, meu filho é um craque, meu filho é talentoso. Vamos focar no processo, né? Porque eu acho que tudo vai depender da preparação. Não adianta a gente querer ficar falando de que o cara tem o dom, o cara tem aquilo, o cara tem aquilo. Beleza, ele tem essa predisposição. Acredito que, na minha opinião, acho que nasce ali com uma predisposição, beleza. Mas se ele não trabalhar isso, né, se ele não saber otimizar isso aí, ele só vai ser mais um. O próximo tema está relacionado até com a parte técnica, mas também com o relacionamento que acabam tendo com os pais, a confiança que os pais têm nas escolas, nos projetos que acabam colocando seus filhos. Porque eu já vi por muitas vezes, quando alguns atletas se destacam em algumas competições, eles vão um pouco melhor em umas, nem tão bem em outras, e acaba despertando o interesse de outros lugares. E até no meu curso, eu falo que um dos pontos positivos são 8 sinais que o filho está preparado para poder fazer uma avaliação. Um dos sinais é exatamente esse, que é quando ele se destaca e ele desperta o interesse em outras escolas, outros projetos, ou até em clubes de futebol para poder fazer a avaliação. E hoje que eu acabo vendo, e acontece, infelizmente, não é o caso de vocês, mas acontece que algumas escolas acabam não liberando o atleta, porque se libera o atleta, ele acaba perdendo uma mensalidade, no caso. E eu já vi que o trabalho de vocês é totalmente diferente, porque vocês têm um pensamento para frente, que é muito simples, que se um atleta se destaca, vai para um clube, ele é avaliado, é aprovado, isso é bom para todo mundo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é esse ciclo que vai fazer com que uma escola tenha sustentabilidade, né? Porque, assim, o atleta tem um tempo na escola, certo? Eu tenho atleta que está desde o nosso primeiro dia, 6 de maio de 2013, até hoje conosco, né? Então, isso é muito legal, certo? Mas e tem aqueles que já passaram alguma avaliação e estão para outro estado, ou já estão no clube, já passaram dos 13 anos e não conseguem mais treinar conosco, né? Porque tem a regra dos clubes ali, tem aquele que foi para o clube adversário e não pode vestir a nossa camisa. Ótimo, né? Eu acho que esse é o ciclo, porque isso acaba puxando outros e é uma situação contínua, né? Então a gente vê projetos que acabam não indicando, não liberando, acabam criando uma situação ruim, porque hoje os pais se comunicam muito, né? Então, olha lá, aquela escola lá é bem legal, é organizada, tem meninos, não é? Apesar de ter as cores do Coritiba, eu tenho um menino que está no Atlético, que está no Paraná, que está em outros clubes, né? Acho que não interessa, assim, a questão do clube em si. É lógico que o nosso clube, que a gente tem a prioridade, sempre vai ser o Coritiba. O menino vai ser indicado para lá, né? Mas depois, se caso o clube vê que aquele atleta, no momento, não vai somar para ele, né? Já tem um atleta da mesma posição, enfim, N fatores, vai para outro e assim vai, né? É o ciclo que continua. Então, acho que a gente não pode querer esconder os atletas, né? O importante é participar de evento, mas tudo com muita transparência, né? Tem que tomar cuidado com situações assim, projetos que não tenham credibilidade também, né? Então, isso aí a gente tem que dar um suporte para os pais, mas sempre ser bem transparente e oportunizá-los, né? O Rodrigo até comentou aqui o exemplo do Vinícius Júnior. Esse, tudo bem que é um exemplo atípico, é um ponto fora da curva, mas sim, pode acontecer, onde ele saiu de uma escola FLA, foi encaminhado para o centro de treinamento das categorias de base do Flamengo, e hoje está onde está, né?
E a escola teve a sua participação na parte técnica e, por isso, também teve a sua participação na parte financeira. Então, é ter uma visão de longo alcance também, né? E uma situação que você comentou que é muito interessante, tem um ditado que diz o seguinte, que amigos fazem o que amigos fazem. Logo, né, se a gente gosta de algo, a gente fala bem para 8 pessoas. E se a gente não gosta de algum produto ou um serviço, a gente faz questão de falar mal para 88. E assim funciona. Por isso que o trabalho bem feito, eu acredito muito nisso, que o marketing boca a boca é o que mais funciona. Justamente Sim. Porque os pais que estão acompanhando principalmente a live aqui, se algum pai que está fora dessa comunidade, dessas pessoas que fazem parte da comunidade FT10 Sports, né? Se alguém chegar e perguntar, poxa, eu estou querendo um local para levar meu filho, onde você me indica? É óbvio que eles vão indicar o trabalho que está sendo feito, né? Então isso é muito legal. Certo, certeza. Aí eu acredito nisso. A gente, eu sempre converso com o Thiago, né? A gente sempre pergunta, quando o cliente entra em contato com a gente, como você ficou sabendo da escola, né? Tem várias, eu passo aí na frente, eu vi no Instagram, mas só que a maioria uma amiga minha me indicou que o filho dela treina aí, fala maravilhas, o meu sobrinho treinou aí, agora meu filho também quer, então isso é bem gratificante, é bem legal ter essa sequência. E até essa semana aconteceu uma coisa muito legal, que um menino levou o irmão dele, né, ele treinou com a gente um tempão, né, e daí agora o irmão dele, de 6 anos, começou, né, a gente vê, assim, a gente ficando velho, né, mas vê essa questão de as gerações vão passando, né, isso é muito legal. Nós estamos ficando velhos, rapaz. Eu lembro. A idade, né? Futebol tinha cabelo ainda. Agora não tem mais nada. Mas me diz o seguinte, qual é a posição que os atletas mais chegam para você? A gente gosta de perguntar, assim, sempre questão do que ele mais gosta de fazer, né, no campo de jogo. Porque às vezes tem uns bem novinhos, né, que a questão da posição ainda ele não entende, né? A não ser goleiro, né? Sou goleiro, pronto, né? Então, a gente pergunta, você gosta mais de atacar ou defender, né? 89% atacar, né? Então, a gente sabe que a grande maioria gosta de jogar nas posições de frente. Mas ali, graças a Deus, a gente tem uma equipe técnica de professores capacitados, eles têm uma paciência, eles têm uma forma de passar as informações para os atletas, né? Que com clareza, e eles acabam explicando a nossa dinâmica ali de o atleta entender várias funções dentro do campo. Né? Então, vai jogar de lateral, vai jogar de meia, vai jogar de zagueiro. Como a gente também trabalha o futsal, né? Que já é algo bem dinâmico, vai trabalhar todas as funções, entendeu? Então, eu acho que o atleta acaba entendendo, na hora da conversa ali, ele vai falar que vai querer jogar mais pra frente. Né? Tem alguns que já gostam de jogar nas partes defensivas, né? Mas ali a nossa metodologia, a forma que a gente trabalha, é do atleta conhecer, né? Porque futebol, cada ano, cada situação muda, né? Muda muito. Né? Então a gente tem que preparar os atletas para isso. Né? Boa. E uma dica para quem está fazendo avaliação, para quem está se preparando, principalmente nesse período agora de pandemia, que agora estamos voltando ao modo normal, né? Eu não acredito no normal que era como era, porque será um novo modo normal, né? Uma nova realidade. Mas as avaliações já estão começando em alguns clubes, outros clubes só vão retornar no ano que vem. Isso está bem, né? Cada um com a sua particularidade, mas assim que retornar, o que você me diz? Qual a dica para um atleta que vai se preparar para um comportamento quanto a uma avaliação? O que ele precisa fazer? Certo. A primeira dica é a preparação, né, Vinícius? Que a gente falou, né? Tem que se preparar para tal, né? Saber que vai ser algo bem competitivo, vai ter muita gente querendo a vaga que ele também está almejando, ele vai ter que tirar alguém que está lá muitas vezes, né? E assim, uma coisa que eu li agora, não lembro quem que escreveu isso, mas é uma coisa que eu levo para mim, né? Você não tem que focar em não ficar nervoso, não que as pernas não tremam, que o coração não vá a mil, né? Você tem que saber desempenhar mesmo com essa situação, né? Então, por exemplo, aqui, estou falando aqui, é lógico que a gente fica nervoso, mas da mesma forma eu tenho que entregar o melhor que eu posso, né? Então, eu não posso querer focar, eu não posso ficar nervoso, eu estou tremendo, eu não sei o que está acontecendo. Não, isso daí eu acho que essa emoção vai estar junto com você, né? Isola isso,
deixa acontecer e foca na performance. Boa. E teve alguma história de atleta, principalmente, que passou junto com vocês ali? Um atleta assim que tinha talento e acabou não conseguindo buscar os objetivos por um determinado motivo? Ou também história de atleta que não era o destaque nas categorias, mas porque persistiu, foi buscar seus objetivos, acabou buscando uma avaliação, acabou encontrando uma oportunidade e foi aprovado. Você tem alguma história dessa para contar? Tenho, Vini, tenho. Assim, da primeira parte ali, a gente tem um atleta que a gente... Era o brilho dos nossos olhos, né? Ele chegava desde o sub-7, sempre destaque, focado, determinado, né? Sempre foi o melhor de cada categoria, né? Nunca deu problema, né? Então, fatalmente conseguiu ingressar na categoria de base, certo? Teve grande destaque lá, jogava um ano acima, mas chegou um momento que já não queria mais, né? Por situações familiares, né? Acabou que não quis, né? Então, o que a gente leva de lição, né, para isso é que, independente de tudo, o futebol é algo muito complexo, né? Então, não é só o menino o mais rápido, não é só o mais forte, né? Então, tem a influência familiar, tem a influência dos amigos, tem toda a vida que segue, né, ao mesmo passo que ele também tem os objetivos dentro do clube, dentro da escola. Então, a gente teve essa realidade e isso ajudou muito a gente a entender todo esse processo, sempre colocar os pais ali pés no chão, calma, né, não vamos antecipar situações, certo? Hoje, se a gente perder um jogo, um amistoso de futsal aqui, calma, não é o fim do mundo. A gente vai tirar, com certeza, coisas muito melhores com esse fracasso do que se a gente ganhar, for para casa, eu sou melhor, entendeu? Então, essa situação aí a gente consegue passar bastante para os atletas, né? Daí a outra parte ali que você falou, a gente tem um atleta, o Matheus Lima, né? Hoje ele é da categoria sub-15 do Curitiba, né? 2005, ainda agora, né? No que vem já pro 16. E a história dele é muito bacana, porque ele começou com a gente, ele era o mais gordo, mais pesado, né? Mas sempre ele lutava, tentava dentro das limitações dele, sempre um atleta, ele sempre foi muito, além de ser pesado, ele era alto, né? Então ele, independente de ele não ter muita mobilidade, ele sempre ajudava nos jogos, né? E teve uma situação que ele quis fazer uma avaliação, né? E o pai dele, a gente conseguiu um intermédio para ele fazer a avaliação no clube, e o cara falou para ele, ó, cara, desse jeito, gordo, desse jeito, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Ele falou assim, de uma maneira dura, assim, né? Mas eu acho que isso ajudou mais se o cara falasse assim, ó, no momento você não tá com capacidade para chegar aqui e tal, você precisa de mais. Eu acho que aquela verdade dura para ele ajudou com que o que ele fez. Ele falou, pai, agora eu vou querer me preparar, além de treinar, eu vou querer fazer um complemento físico. Ele chegava lá para treinar com a gente, ele treinava, se não me engano, às 8h30, essa aqui chegava às 7h30, fazia um trabalho antes, tinha um professor lá que já fazia com ele, fazia uma outra situação também com outro professor, um personal. Quando foi ver, ele foi se destacando, ao tempo que vai crescendo, vai perdendo peso, né? Parece que o pé vai, né, esticando e vai retribuindo ali, né? Enfim, hoje ele conseguiu uma excelente performance na seleção das escolas, aí que o Guilherme conduz maestria, né? Um projeto excepcional. E hoje ele está na categoria de base do clube, né? Bem, já foi campeão do 2014. Assim, é um case de orgulho que a gente tem. Isso é muito legal, né? E isso é a questão da experiência. Experiência, principalmente de vocês, vocês já estão no ramo já há muito tempo, né? Já viram diversas histórias, tanto positivas quanto negativas. Isso é bacana, que com a experiência de vocês conseguem ajudar os pais a direcionar os filhos de que maneira que eles consigam buscar essa oportunidade. Quando está fazendo coisa certa, dá parabéns. Quando está fazendo coisa errada, puxar a orelha também. Então isso é muito legal, cara. Parabéns. Show de bola. A última pergunta, Fernando, até não é uma pergunta técnica, até para a gente encerrar aqui. Eu sei que você acompanha o trabalho da Trilha, né, um trabalho que já estamos há mais de um ano fazendo.
E eu lembro, como eu falei no início aqui, eu fiz questão de a primeira palestra fazer com você, e foi muito bacana. Tinham quase 200 pessoas no auditório, né? Foi bem Sim, sim. legal, os pais participaram e tudo mais. Eu queria saber a tua opinião sincera, você que está principalmente no dia a dia, dando treinamento, acompanhando os meninos, com os pais em dia de jogos, principalmente, da importância do trabalho da trilha para poder auxiliar os pais, as mães, os responsáveis, quanto aos caminhos para poder auxiliar o filho a ser jogador de futebol, né? Eu queria que você desse a sua opinião sincera quanto ao trabalho, o que a gente precisa melhorar também, fica à vontade. Então, Vinícius, eu acho que o teu trabalho preenche uma lacuna ali que as escolas de futebol não estavam conseguindo, né, responder aos pais, né? Porque, assim, faltava exemplos, né? Então, você ali, com essa instrução especializada, né, ajuda demais os pais, tá? Porque, assim, eu vejo que esse processo de conscientização do responsável perante o atleta no esporte não é algo rápido, né? É um processo, assim, que é longo, você vai passar por determinadas experiências, né? E você, eu vejo como um acelerador disso aí, certo? Então, o teu curso é muito rico, né? E isso ajuda demais o pai a entender como que funciona todo esse processo, para chegar lá, poxa, ó, essa escola aqui tem lá todos os tópicos lá que o Vinícius passou, interessante, ó, tá faltando isso aqui, eu vou lá, vou dar uma dica lá pro professor Fernando, pro professor Thiago, né, por que ele não faz isso e tal. Então, através disso, a gente consegue melhorar, né? E assim, você naquele dia da palestra, você levou pessoas, assim, que a gente diz incríveis, né? Pessoas que têm credibilidade, atletas lá, que vocês têm o trabalho de agenciamento aí também fazem. Então, isso mostra qual que é o caminho, como que funciona, cada um contou lá um pouquinho da história, né? E, cara, isso é muito rico, é muito importante pra gente, né? A gente, como eu disse, preenche uma lacuna, né? E ajuda a gente, assim, a crescer também. A gente sempre está acompanhando aí as lives, vendo os vídeos, né? E tendo o feedback dos pais também, aquela vez, né? No palestra, faz feedback positivo. Foi bem legal mesmo, né? E a gente, como eu falei, nos repetir, vamos fazer, quem sabe, essa lei online, né? Para a gente já acelerar o processo que a gente já ia fazer em março, né? No Brasil. E vamos, a gente sempre quer estar junto aí, sempre querendo aprender com você. Que legal, meu querido. Eu aceito o carinho, que eu sei que é verdadeiro, a gente já conversou muito sobre isso também, e é sempre bacana. Eu acredito muito na questão da troca de experiência, né? Você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe, a gente troca experiência, todo mundo cresce, evolui, e quem se dá bem com tudo isso são os pais que estão fazendo todo esse acompanhamento junto conosco, né? E quanto até abrir o calendário aqui, pode falar com o teu pessoal aí. No dia 27 e dia 29, da nossa semana, na outra semana, pode marcar um Zoom que eu faço com o pessoal aqui, tá? Faço com o maior prazer ainda. Faço Vamos com o maior fazer. prazer aqui. Só Já. quero saber se eu vou ganhar uma pizza depois. Ah, aquela pizza lá, vamos. Com Aquela certeza. pizza daquele dia foi boa, né? Bom demais. Vamos sim. Com certeza. Não, mas show de bola. Fernando, até o Thiago deve estar acompanhando aqui. O Fernando está representando hoje tanto o Thiago quanto todo mundo da escola. Né? Parabéns novamente pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito difícil encontrar uma escola, um projeto tão organizado quanto o de vocês, então por isso tem que dar parabéns mesmo. E eu sempre sou da situação que quem planta colhe. Né? E saber que entre plantar e colher tem um regar e esperar. E não é à toa que vocês estão colhendo tantos frutos, porque realmente estão fazendo um trabalho exemplar. Então, parabéns, tá? Conta sempre comigo, vou estar à disposição de vocês sempre, seja em Curitiba, seja onde for. Inclusive, não estou em Curitiba, estou em Maceió hoje. E vamos lá, tá? Pode ver que fica melhor para você no dia 27 ou 29 e conta comigo. Fechado? Fechado, obrigado pela oportunidade. E sempre que quiser contar conosco, só chamar, que vocês estão em Maceió, onde for a gente vai estar junto aí. Show de bola. Espero que os pais tenham aproveitado, principalmente os pais que são alunos, né, que têm os filhos alunos hoje da FT10 Sports, que estejam presentes no bate-papo pelo Zoom que nós faremos, né? Então, sempre às ordens. Chefe, conta comigo. Obrigado, valeu. Valeu, meu querido. Boa semana para você. Igualmente. Com Deus. Valeu. Tchau, tchau.